Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, não sabemos a que momento você vai acompanhar essa roda de conversa, mas ainda assim te agradecemos pela sua presença, pela sua companhia, né? Então, desde já, te convido a compartilhar o nosso conteúdo, a curtir, a comentar. Mande sua dúvida, sua pergunta, faça o seu comentário. Vai ser sempre uma alegria compartilhar da sua dúvida ou do seu comentário. Sempre que tivermos oportunidade também vamos responder. Então, assim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma. Deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje a gente tem a alegria de estendermos um pouco mais a nossa tenda para acolher uma companheira, a pastora Odja Barros, que agora também, né, faz parte dessa grande roda de conversa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, companheira. Eu agradeço, Darlan, e agradeço as pessoas que vão estar aqui assistindo, interagindo, compartilhando, comentando, e vamos, né, fazer desse espaço um espaço realmente de conversa. Com certeza. Essa é a primeira roda de conversa que gravamos juntos. A pastora Odja já teve outro momento em que ela participou de uma primeira roda, então esse é o momento em que nós partilhamos, mas ela já esteve aqui há alguns dias, mas claro que eu não posso perder a oportunidade de acolhê-la agora com mais próximo e objetivamente. Mas, como eu sempre falo, né, sem maiores rodas, a gente vai falar hoje do Evangelho de Lucas. A gente vai conversar sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Pastora Odja, qual o contexto geral em que esse evangelho se situa? Como que a gente pode fazer um resumo desse evangelho antes de detalhar nossa roda de conversa? O primeiro, né, detalhe importante a destacar é que é um texto em forma de parábola. O evangelho, quando vem em forma de parábola, eu particularmente gosto muito, porque ele é um texto de sentidos muito abertos, com várias possibilidades. Então, nós estamos, né, lendo nesse domingo um evangelho parabólico. E o evangelho parabólico, eu diria que ele é muito mais amplo de sentidos, podendo ser lido de maneiras muito distintas. E em linhas gerais, eu queria destacar que essa parábola ela faz conjunto no Evangelho de Lucas, tá bem? Assim, nós estamos aí abrindo o capítulo 16, com essa primeira parábola que fala de um administrador chamado de desonesto, e depois nós não podemos deixar de mirar rapidamente que na sequência dessa, né, parábola vai vir uma conversa de Jesus com os fariseus, que fala sobre a relação religião, dinheiro e reino de Deus. A lei, como a lei orienta o uso, né, do dinheiro e a questão do reino de Deus. E aí vai aparecer uma conversa onde Jesus vai chamar os fariseus de amigos do dinheiro. Isso aqui, sem a gente ver isso aqui, não vai fazer muito sentido ler a parábola que nos é trazida nesse evangelho. Depois vem uma outra parábola sobre o rico e o mendigo Lázaro, né? Então, o conjunto desses textos é que vão nos ajudar a entender qual o assunto principal desse evangelho de hoje, que é a relação entre o dinheiro e a questão
do poder religioso e a quem devemos servir. É esse o grande tema que nós vamos encontrar no Evangelho de hoje. Muito bem. Então, diferentemente do que normalmente eu falo aqui, né? Eu digo assim, gente, a gente já trabalhou várias vezes com esse evangelho, mas esse evangelho não é muito popular, pelo menos que eu tenha passado ao longo desses últimos tempos. Eu falo isso porque desde 2019 a gente faz esse trabalho aqui de gravação do evangelho. E esse, de fato, é um evangelho assim, não muito popular para mim. E me chama a atenção o contexto, né? Ou melhor, o que o texto traz, que está relacionado ao contexto atual que vivemos aqui no Brasil, na realidade brasileira. Mas isso eu vou deixar por sua conta. Eu que fiz a ponte, eu que identifiquei assim de forma muito rápida o que a realidade que o Brasil vive hoje, mas eu vou me conter e vou deixar que você faça essa ponte. E quando você trouxe aí nas suas palavras iniciais sobre a questão do administrador, como que a gente pode não julgar? O objetivo não é esse, mas como que a gente pode fazer uma leitura desse administrador? Então vamos começar, né? A parábola é contada e depois ela é transmitida. E quando a gente lê nos dias atuais, a gente já não lê somente a parábola, a gente lê uma série de camadas interpretativas que às vezes ajudaram e às vezes atrapalharam. Nos entrega já visões muito estabelecidas sobre o administrador ou sobre outros elementos contidos na parábola. Eu gosto muito desse estilo literário das parábolas, eu gosto muito desse modo de Jesus fazer ensino através de parábolas, mas eles são também meio, às vezes, casca de banana, né? Você tem que ter cuidado para não interpretar mal esses elementos da parábola. E geralmente nós estamos acostumados a, quando lermos uma parábola dessa, sempre procurarmos quem aqui é Deus, ou identificar Deus com algum desses personagens. E você falou no início, Darlan, que não é uma parábola que é muito comum ser lida nos evangelhos, né, nos domingos, porque é uma parábola muito complexa, que a gente fica se perguntando, porque aqui um administrador que é desonesto recebe um elogio de Jesus por uma atitude desonesta que ele faz. Então, isso é que torna a parábola um pouco complexa na sua interpretação. Como assim Jesus elogiar esse administrador? Ele tá aprovando a prática desonesta quando ele elogia? Parece que sim. Isso deixa essa parábola desconfortável para a gente, né? Então é preciso que a gente entenda que, por isso que eu disse, não dá para ler essa parábola isolada. Acho que o evangelho precisa estar sempre acompanhado de outras leituras. Então esse administrador acusado, né, de esbanjar o dinheiro do dono, o administrador, ele tem poderes totais para fazer as negociações e cobranças de dívidas. Parece-me que esse administrador, neste caso, não era um escravo. Às vezes o administrador era um escravo. No entanto, esse administrador parece não ser um escravo. Por quê? Porque depois que o dono reconhece que ele está agindo mal, a punição que ele vai sofrer é ser demitido. Se ele fosse um escravo, ele seria duramente castigado. Então, veja, a parábola diz que o Senhor descobre que ele está sendo desonesto e vai tirar a administração da terra, desse senhor da terra, da mão dele. E aí ele reage dizendo, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar na terra? Eu vou mendigar? Eu não tenho força para isso. Ou seja, se ele viesse do grupo dos escravos, ele já saberia o que é isso. Então ele está dizendo, como eu vou ficar desempregado, não vou ser mais o administrador, eu vou ter que fazer serviço de escravo.
que era justamente trabalhar braçalmente ou viver de esmolas. E como é que eu vou fazer isso se eu, quando estive operando como administrador das terras do dono, ele lesou as pessoas, cobrando possivelmente muito mais do que deveria cobrar. Então, quando ele sabe que vai ser demitido, o que é que ele faz? Ele engenhosamente chama os devedores, aqueles a quem ele, tinha feito os acordos de dívida, e ele então faz acordos assim: quanto é que você deve ao meu senhor? Bom, seriam 6 barris de óleo, então pegue sua conta e escreva aí 50, a metade. E ele sai fazendo isso, ou seja, diminuindo, reduzindo a dívida para que... Informando valor diferente. Colocando valor diferente. E quando ele faz isso, é que então aparece a segunda parte da parábola, que onde Jesus elogia esse administrador. Diz assim no verso 9: eu lhes digo, façam amigos com o dinheiro da injustiça, para que quando esse dinheiro faltar, eles recebam vocês nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco é fiel também no muito. Quem é injusto no pouco é injusto também no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis com o dinheiro da injustiça, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Veja que é complexo, viu, Darlan, esse texto. Muito complexo. O que fazer com o dinheiro da injustiça? Como lidar com o dinheiro que já na sua origem é injusto? E aí eu acho que é um tema, você falou de como nós trazemos esse tema para os dias atuais, é bem importante, porque veja bem, acho que a primeira pergunta que antecede sobre a postura do administrador é se nós, enquanto cristãos e cristãs, podemos aceitar os recursos independente das suas origens. É possível a gente usar recursos de origens injustas, mesmo quando vai aplicar isso de uma maneira, por exemplo, de uma maneira correta. De uma maneira justa, né? De uma maneira justa. Eu acho que esse tipo de parábola que Jesus contava, e isso lhe dizendo, nós que vamos ler e refletir, meditar e sermos ensinados e advertidos na leitura desse evangelho no domingo, a primeira coisa eu acho que é uma reflexão ética profunda que esse texto nos convida. Jesus não estava aqui querendo dar respostas prontas a ninguém, mas ele estava talvez querendo que e essas parábolas eram contadas às comunidades. Veja, aqui não é mais Jesus falando com os discípulos, aqui é o Evangelho de Lucas fazendo didaquê, ensino com as comunidades e talvez advertindo para um princípio ético importante nas comunidades, que não vale dinheiro de qualquer origem ou de origens injustas, que o nosso princípio ético começa aí. A economia do reino de Deus, ela não começa como usar o dinheiro ou como administrar o dinheiro, mas começa antes disso. Qual origem esse dinheiro tem? Nós estamos aí discutindo agora, as PECs, as PECs e os seus usos escusos. Cuidemos-nos, porque tem igreja hoje que acha que está tudo bem receber, mas eu vou usar no reino de Deus. Mas aí, peraí, se esse dinheiro vem de origens escusas, de origem de um sistema de morte, destruição, injustiça, nós não podemos. Eu acho que essa parábola e esse evangelho, ela é uma confrontação, e Jesus não está aqui elogiando e dizendo, olha, pegue o dinheiro que venha da injustiça e use para o reino de Deus, porque assim fez o administrador, como se a gente tivesse, Darlan, eu vou fazer uma provocação, viu? Nós não podemos usar essa parábola quase para fazer lavagem de dinheiro injusto na igreja. Vamos lavar o dinheiro dizendo que nós estamos fazendo para o reino de Deus.
Infelizmente, o que mais nós temos visto hoje é isso, por diversas igrejas justificando o recebimento ou uso do dinheiro injusto. E essa parábola é muito perigosa, porque ela não deixa muito claro o que é que Jesus está elogiando de fato. Jesus não está elogiando, Jesus sempre contava uma parábola para anunciar e deixar o que estava acontecendo naquela época. Possivelmente, tinham perguntas entre as comunidades cristãs. O que era possível, o que era possível não fazer. Como lidar eticamente com o sistema, que em si era um sistema corrompido. E de verdade a gente só tem que tomar cautela, porque isso não significa que Jesus está autorizando que a gente possa, justificando o uso no reino de Deus, receber um recurso que não seja, por exemplo, trabalho escravo. O recurso que vem de trabalho escravo não deve fazer parte. Tem que haver alguns critérios importantes. Eu acho que esse é um primeiro tema. Mas o segundo tema que eu quero destacar é que no final de tudo Jesus está alertando. Ele não elogiou esse administrador, ele chamou a atenção desse administrador no contexto da parábola. Veja, o administrador, ele usurpava do dinheiro do dono da terra, cobrando a mais, possivelmente. Porque, na verdade, quando ele retira, diminui o valor, ele não está sendo bonzinho. Primeiro, ele está tirando os altos juros que tanto o senhor da terra quanto ele colocava. Segundo, ele está tentando dizer assim, bom, como eu vou ficar desempregado? E veja, são altas quantias. Isso provavelmente não era venda que se fazia a um pequeno agricultor. Isso era coisa de fornecimentos grandes. Então, essas pessoas que ele está diminuindo o valor são pessoas que também já ganham muito por vender a preços muito exorbitantes. Não é aí uma relação de ele se relacionando com pobres fornecedores ou agricultores, ele está se relacionando também com gente rica, fornecedor rico. Então, todos aí estão mostrando uma engrenagem de injustiça e do mau uso do dinheiro. Mas no final quer nos dizer o quê, esse evangelho? Olha, quando você pensa que está tirando vantagem da injustiça, no final você vai ser vítima dela. E por isso que no final, esse administrador, ele atenta que o que é que pode me salvar da miséria, de ter que pedir esmola, de ter que trabalhar, né, como um escravo, trabalhar com a terra. Eu preciso usar a generosidade para que as pessoas com quem eu me relaciono sejam hospitaleiras comigo e sejam generosas comigo, talvez até lhe oferecendo um outro emprego. Então, o que essa parábola quer nos falar se chama solidariedade econômica, ou um tipo de economia que seja solidária e que nos mostra, né? Enfim, até a promessa final é que Deus acolherá, se você é justo, né, e é fiel no pouco, Deus lhe acolherá, ou seja, será hospitaleiro com você também. Então, esse administrador no final, e isso é a coisa mais importante que eu não posso deixar de pontuar, ele não é o herói dessa justiça do reino de Deus. O grande perigo da leitura, a casca de banana desse evangelho do domingo, é a gente ingenuamente interpretar esse elogio que ele recebe, esse administrador, como uma justificativa para a sua, não é, a sua a ação desonesta. E o que o evangelho quer nos alertar também, que a gente não pode se equivocar, é que esse administrador se tornou o herói da justiça do reino de Deus. Esse é o grande equívoco. A vida toda eu li leituras assim, Darlan, interpretações assim, que transformou esse administrador injusto no herói da parábola. Então, não é nessa direção que nós podemos ler, mas, na verdade, esse administrador é usado na parábola
por Jesus como um mestre involuntário. A ação dele se torna pedagogia para Jesus, para dizer, olha, cuidado, porque cada um de nós pode estar sendo esse administrador injusto, que não sendo fiel no pouco, não será também no muito. Na verdade, Jesus toma esse administrador da parábola, esse administrador infiel ou, desonesto, como para fazer uma pedagogia comunitária, para nos alertar, inclusive alertar as comunidades daquela época, as comunidades cristãs da época, sobre a praxis da justiça. Ela tem princípios éticos que vai desde a origem dos recursos até como nós administramos os recursos. Uma parábola de difícil interpretação, mas um tema necessário, atual, para os nossos dias, porque é muito fácil nós ajustarmos nossa ética ou adequarmos nossa ética para poder ela caber dentro dessas tramas injustas. Então, eu acho que essa parábola desse evangelho, ela nos alerta e nos deixa muito mais comprometidos com a ética radical de Jesus, sabe? De como nós devemos ter cuidado. E aí termina com essa palavra muito conhecida: não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, nós vamos ter que fazer uma escolha ética. E nunca foi tão urgente nós pensarmos sobre essas escolhas éticas, sabe? E eu acho que vai desde o cotidiano a você que está nos escutando, que vai ministrar através desse evangelho nas comunidades, vai desde o nosso dia a dia, o cotidiano da nossa vida cristã, do nosso testemunho cristão, como é que que tipo de administradores temos sido, mas vai também para a nossa grande hoje desafio de testemunho ético, desses cristãos e cristãs hoje no mundo. Que tipo de testemunho? Eu diria, Darlan, que se essa parábola tivesse sendo escrita hoje, ela se encaixaria justamente como uma grande advertência às igrejas de hoje, de que nós estamos sendo muito sutilmente, tentados a sermos esse administrador, sabe? Que vai encontrando o jeitinho de fazer as coisas sem questionar. E aí, eu estou sendo fiel a quem? A Deus ou ao dinheiro? Acho que essa é a grande questão da parábola. A qual projeto, né? A qual projeto? Uau, que aula! Eu estava aqui pensando, gente, o pastor Léo já está montando um triplex na minha cabeça. Porque a gente começa essa reflexão perguntando quem é Jesus, qual a opinião de Jesus dessa parábola, o que é que ele quer dizer com essa parábola. E aí eu acrescentaria quem sou eu nessa parábola. As parábolas sempre faz essa provocação para que a gente se coloque naquele lugar, naquela leitura. Há pouco tempo também fazíamos uma reflexão sobre as parábolas, que ela sempre deixa margem para interpretação. Então, cada pessoa, no momento da vida que está, vai se colocar naquele determinado lugar ou não. Como que a gente aplica as parábolas na nossa vida, no cotidiano, na sociedade, na vida da igreja, no contexto político que a gente vive. E aí você trouxe a questão das PECs, que estão bombardeando com a sociedade brasileira. A gente vê muitas emendas parlamentares, a gente vê a questão da lavagem de dinheiro que hoje acontece em diversos âmbitos, no universo empresarial, no universo político. Infelizmente acontece muito na igreja também, e isso me deixa meio angustiado, porque parece que a gente não está dando conta das coisas que estão acontecendo, ou dando conta da liberdade, ou dando conta das ausências, e estamos extrapolando todos os limites que nos é permitido, que nos é alcançado. Só que, em contraponto a tudo isso, tem uma coisa que para mim soa de uma forma positiva, e aí eu queria te convidar para uma reflexão bem breve, desse evangelho, do contexto que a gente vive e da economia de Francisco e Clara. Eu acho que também, assim como o contexto brasileiro
no campo político e eclesial, dá para a gente fazer essa ponte, essa comparação. Acho que a economia de Francisco é uma coisa que tem, de uma forma muito, muito sutil, de uma forma muito, eu diria até espiritualista, nos convidado à reflexão. Como que você faria a ponte desse evangelho com a economia de Francisco Clara, que estamos debatendo entre as igrejas cristãs a nível Brasil, a nível mundo, mas vamos trazer aqui a nível Brasil para essa reflexão ficar mais próxima? Eu acho que esse movimento, eu chamaria movimento da economia de Francisco e Clara, é um pouco o resgate disso que Jesus anuncia aqui, né, nessa parábola, que é o projeto de vida, de reino, de justiça, que parte de uma visão de uma economia, eu diria, solidária, de generosidade, de partilha, não é? E a economia de Francisco e Clara, eu diria que é aonde assenta um pouco nas nossas experiências mais recentes, né? Um símbolo, um modelo que inspira, que movimenta, que hoje tem movimentado desde o Papa Francisco saudoso, a gente tem recuperado memórias que nos inspirem a viver um outro tipo de economia, respondendo a esse sistema hoje, capitalismo selvagem que nós vivemos, e a gente vai buscando recuperar memória, inspirações que movimentem, né, as nossas comunidades numa outra direção. É impressionante porque o capitalismo hoje se afirma como única possibilidade de organização da vida. Existe vida fora de uma economia capitalista e nós, sem percebermos, vamos nos rendendo como se essa fosse a única maneira de organizar a vida e a administração da nossa casa comum, através de um sistema tão cruel, né, e perverso, que tem destruído, né, a vida, não só a nossa vida humana, mas a vida da casa comum. Então a economia de Francisco e Clara, eu diria que vem como uma imagem quase igual à parábola. É como se a parábola que Jesus conta é para dar a parábola vem das experiências cotidianas. Jesus puxa uma ideia, uma realidade, uma experiência comum que o povo entende, conhece e diz: olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vou contar uma história. Então hoje talvez o resgate dessa economia de Francisco e Clara, né, dessa experiência vivida, real, né, de como organizou, né, as comunidades a partir da mística de Francisco e Clara, é justamente hoje, quem sabe, para resgatar e animar as comunidades que existem outras possibilidades de organizarmos a vida e a economia desde outros princípios. Assim como essa parábola indica o princípio de que não é possível negociar com um sistema injusto, que nós temos que não negociar com Mamon, nós não podemos servir a Mamon, temos que servir a Deus, e Deus, esse Deus da justiça, da partilha, da solidariedade, não dá para comungar com um sistema de injustiça. Então, da mesma maneira, eu acho que resgatar a economia de Francisco e Clara é um pouco nos trazer um exemplo, quase como a parábola, dizer: olha aqui, foi possível, se é possível, vamos insistir nessa outra economia possível, que é a economia da solidariedade, da hospitalidade, da partilha, e que rejeita qualquer tipo de ganho que venha de uma economia injusta, né? E eu acho que isso talvez seja a grande profecia desse evangelho para esse domingo, nos alertar, né, nossas comunidades, cristãos e cristãs hoje, diante de um sistema tão opressor, dominante, como única maneira de organizarmos, e sem percebermos, até as nossas igrejas estão assumindo uma linguagem
dessa economia injusta. Então, eu acho que ela serve como um grande alerta. Está no contexto, então a gente acaba normalizando o capitalismo, infelizmente. Mas, gente, que bom, que aula, que reflexão, né? Eu sempre trago nos finais da nossa roda de conversa como passa rápido, né? E hoje, claro, não ousaria fazer a interrupção das suas falas. Eu fiquei aqui admirado, só refletindo e grato também, né, por essa riqueza de detalhes, por esse contexto, o texto e o contexto e as possibilidades de interpretação a partir desse evangelho, né? Então, pastora Olga, te agradecemos assim, imensamente, que bom tê-la conosco. Então, a partir de agora, né, a gente tem aí mais essa rica contribuição da pastora Olga em nossas rodas de conversa, a qual somos eternamente gratos, né? Toda a equipe aí do Evangelho para Além dos Tempos. E a você que nos acompanha também, muito obrigado, permaneçam com Deus, um excelente domingo, uma excelente semana e beijo no coração. Pastora Olga. Eu agradeço também, espero que nós tenhamos no domingo, assim, grandes e boas reflexões, inclusive para entender, né, que talvez esse administrador aí é um contramodelo daquilo que nós não podemos ser e que a gente precisa estar atento aonde estão esses administradores aí e que a gente precisa resistir com a economia e inspirado inclusive na economia de Francisco e Clara, criar novas formas de economia que sejam justas, né? Então é isso que talvez o Evangelho nos deixa como grande inspiração e desafio. Assim como Francisco e Clara, à época, enfrentaram um sistema injusto e criaram uma nova experiência, não é? Inclusive, né, rompendo com estruturas. O Francisco, por exemplo, tirando a roupa, ficando nu, entregando assim. Isso aqui, ele realmente é um exemplo de quem soube romper com essa economia injusta, né? E eu acho que nos inspira, a gente pode fazer isso. E às vezes essa dominação capitalista quer nos roubar a esperança de que podemos construir, sim, outras experiências de vida e economia possível. Maravilha. Gratidão, companheira. E assim a gente se despede hoje, né? Beijo no coração. E para concluir, encerrar essa roda de conversa, eu deixo com vocês a letra do companheiro do Cirineu Kun, que traz pra gente, né, que tudo está interligado, como diz a letra da sua música. Beijo no coração. Tchau, tchau. E até a próxima. Interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos,
os pobres, opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda a corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas e religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão, o cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal.